como você pode ter excelentes resultados nos seus atendimentos com acupuntura e se tornar um profissional reconhecido pelos seus resultados e, consequentemente, de agenda lotada. Sobre os 4 maiores erros que os profissionais cometem e que impedem que a carreira deles decolar, como, por exemplo, ir direto na queixa do paciente e aplicar um protocolo pronto, feito por uma outra pessoa sem realizar um diagnóstico daquele paciente, ao invés de aplicar simplesmente um protocolo, porque cada ser é único e dessa forma deve ser tratado. O segundo grande erro, que é não avaliar pulso, língua, anotar os dados do diagnóstico a cada consulta, porque como você poderá mensurar a evolução do paciente se não utiliza em cada sessão uma ficha elaborada de anamnese? Sem isto, como você poderá comparar os seus dados de antes e depois do seu paciente? Você precisa ter um passo a passo no seu atendimento e seguir um processo anotando todos os dados do paciente em todas as sessões para depois conseguir mensurar. Assim como o terceiro erro, que não é levar em conta o estado emocional do paciente, pois essa foi a minha principal descoberta nesses mais de 20 anos de experiência em atendimentos e provavelmente seja um dos meus maiores diferenciais na hora de tratar. Integrar corpo e mente, pois esse é o motivo de muitos pacientes não melhorarem, mesmo depois de algumas sessões ou terem recidivas, principalmente naqueles casos em que você tem certeza que está fazendo tudo certo e tudo que podia. Às vezes, você pode pensar que aquele paciente não tem solução, mas não é verdade, não é nada disso. Você não fez tudo, você fez quase tudo, deixou o principal de fora, a emoção e a mente. E hoje em dia está mais do que comprovado. A mente tem uma enorme influência em todas as doenças físicas e eu pude sentir isto aqui no meu dia a dia quando implementei técnicas da neurociência para a mudança do estado emocional dos meus atendimentos. E aí meus resultados aumentaram significativamente e o tempo de resposta também diminuiu consideravelmente. E por esse motivo eu fiz questão de colocar este conhecimento do método SWAM. E por fim, o quarto e último erro é não ajustar a dieta do paciente, pois, como dizia o Imperador Amarelo, o alimento é a principal forma de tratamento, mas também a má alimentação é aquilo que faz com que a doença piore. Então, para ser um acupunturista completo e ser uma referência na sua profissão, você precisa cuidar do paciente como um todo, inclusive o ajuste da dieta. Eu estou muito feliz com essa repercussão e feliz em ver que existem muitos profissionais que estão interessados em aprender o verdadeiro diagnóstico da medicina chinesa baseado nos ensinamentos dos grandes mestres. Obrigada também por compartilhar com as pessoas que você ama e me ajudar nesta verdadeira revolução na acupuntura, fazendo com que esses vídeos cheguem realmente para quem precisa e espalhando pelo mundo que é possível sim fazer acupuntura como os grandes mestres nos orientaram de maneira eficaz, efetiva e sem ter que recorrer sempre a protocolos prontos e rótulos de doenças. Obrigada mesmo, gratidão. Será que eu consigo aprender e avaliar o pulso e ver as nuances da língua? Eu não sei se consigo, porque eu acho muito difícil, pois eu já tentei isso e eu nunca consegui. Pois é, isto eu sempre escuto, inclusive dos meus alunos nos diversos depoimentos que eles me enviam, dizendo que também não conseguiam antes de ter acesso ao método SWAM, mas que agora fazem de forma rápida e fácil, e eu tenho certeza que, assim como eles conseguiram, você também vai conseguir. E quem sabe, você vai ser o próximo a me contar a sua história de superação. Agora, eu me sinto na obrigação de te dizer uma coisa para que você, que vive dizendo que pulso e língua é muito difícil, eu te pergunto o seguinte: aprender a escrever lá quando você era criança foi difícil? Maru. Como é que escreve? Ru.
É com U I. Bru. É com U I. Bru. Só R-U. Rio. R-U. Rio. Bru. Bru. Ma. Tô. 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 Não sei, papai. Tô. Teo. Isso. Pois eu te garanto, no início eu imagino que foi, pois era algo totalmente novo, não é mesmo? Além de aprender e memorizar todas as letras, você precisava dominar a sua coordenação, mas nem por isso você desistiu. E sabe por quê? Porque valia a pena. Então, por que você está fazendo isso com a sua profissão? Pois eu acredito que você escolheu esta profissão por amor e também para ajudar verdadeiramente as pessoas, não foi mesmo? Então, eu acabei de te provar que não existe nada difícil quando você realmente quer. E com o diagnóstico é a mesma coisa. Eu já percorri este caminho e posso te afirmar com toda a certeza do mundo que vale a pena. Mas tem mais uma coisa que eu queria te perguntar. Escrever para você hoje é difícil? Claro que não é. E sabe por quê? Porque ele se tornou automático, você já faz sem pensar, não precisa nem gastar muita energia, pois isso se tornou um processo subconsciente. E por que eu estou te falando isso? Porque é assim que o nosso corpo funciona, é assim que o nosso cérebro funciona. No começo é um pouco difícil, mas se você persistir em fazer, se você fizer aquilo todo dia, pegar, por exemplo, o pulso do seu filho em casa, do seu marido, da sua esposa, ou até mesmo o seu pulso, durante alguns dias, pronto, você já vai mudar a sua percepção a respeito disso. E daí para frente fica tudo mais fácil. Agora, você concorda comigo que existem várias formas de aprender e de fazer a mesma coisa? Eu te pergunto, que forma você tentou aprender anteriormente? Será que foi da forma mais fácil? Será que você sabia realmente o que estava procurando naquele pulso quando tentou palpar pela primeira vez e achou difícil? E abandonou? E estava totalmente perdido, não sabia nem o que você tinha que sentir ali? Aí realmente fica difícil. É como o ditado diz, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E também, você precisa primeiro entender o que deve perceber no pulso do paciente, senão fica perdido, não sabendo o que sentir. Isto faz toda a diferença ali na hora que você vai juntar todas aquelas informações e comparar com os dados do pulso, da língua, da palpação e da anamnese. O grande problema das escolas tradicionais é que os conteúdos são passados de forma um tanto desordenada e em grande quantidade, porque o tempo é curto e o conteúdo é muito extenso, e o aluno se sente perdido naquele monte de informações e tem que se virar para entender em quais situações deve utilizar tudo aquilo. Então, primeiro você deve entender o que você precisa procurar no pulso, isto é, o número de batidas por minuto, por exemplo, para ver a velocidade dele. E você pode fazer isso até mesmo com um aparelho de pressão desses para facilitar. Aí, com o tempo e a repetição, vai chegar uma hora que vai se tornar automático e você nem vai mais se lembrar de que um dia você achou isso tudo muito difícil. E com a língua é a mesma coisa, assim como aconteceu com a Rose, que mesmo sendo acupunturista formada, não sabia identificar as nuances da língua. No início, ela só olhava a língua por olhar, e agora ficou tão automático para ela que até vendo um filme, quando a pessoa mostra a língua, ela já faz a análise da língua de forma automática. Em todos esses anos de experiência e ensinando os diversos estagiários que já passaram pela minha clínica, eu posso te afirmar com toda certeza que não existe alguém que não consiga. Existe sim formas erradas ou complicadas de fazer, mas a partir do momento em que você tem um acesso a um passo a passo já testado e validado como o método Swan, esse problema acaba. E você não vai deixar de ser o melhor que puder ser na sua profissão porque acha que realizar o diagnóstico é difícil, não é mesmo? E você ouviu o que eu falei?
como é ser um acupunturista que nem sabe fazer um diagnóstico da acupuntura. Não parece estranho? É isto que separa o profissional que tem resultado, que é bem-sucedido, respeitado, procurado e de agenda lotada daquele acupunturista ou auriculoterapeuta comum. Tem mais uma dúvida que eu recebo bastante, que é: qual é a diferença entre utilizar protocolos prontos e fazer a diferenciação de síndrome? Ou então, eu utilizo sempre os mesmos protocolos, porque foi desta forma que eu aprendi na escola e eu tenho alguns resultados. Por que eu devo mudar? Bem, simplesmente porque fazendo desta forma você está dependendo totalmente da sorte, ou seja, desculpe a minha sinceridade, mas o profissional que age assim não sabe o que ele está fazendo e muito menos conhece os fundamentos da medicina chinesa. Porque na medicina chinesa nós não tratamos doenças, não tratamos rótulos, como por exemplo, diabetes, fibromialgia. O nome da doença não importa, isso não é acupuntura. Isso são rótulos de doenças que foram criados pela medicina ocidental para diferenciar na medicina ocidental. Na medicina chinesa, nós tratamos síndromes. E para tratar uma síndrome, você precisa juntar as informações da leitura do pulso com os achados na língua, na palpação, na anamnese. Então, traçar o padrão de desarmonia do paciente, daquele paciente, e somente depois disso você irá escolher os melhores pontos para tratar aquela síndrome. Do contrário, você estará tratando apenas a queixa do paciente, mas tratar apenas a queixa do paciente sem saber o motivo de aquele sintoma estar presente é fazer diagnóstico? Então, você está tratando a doença que o paciente te contou que ele tem. E aí, eu te pergunto, quem é que fez o diagnóstico? Foi você ou foi o paciente? Quem é o profissional? É você ou o paciente? Por exemplo, o paciente chega para você e diz que tem dor nas costas. Ótimo. Daí você pega aquele seu protocolo, criado por uma outra pessoa, que funcionou para aquela pessoa que está com dor nas costas e aplica nesse seu paciente. E aí manda o paciente embora, na esperança de que ele melhore e quem sabe você tenha resultado e quem sabe você tenha uma grande clientela e quem sabe você vai ser reconhecido e quem sabe. É assim que você quer conduzir a sua carreira, na sorte, ainda baseado na tentativa e erro. E depois me dizem que avaliar o pulso é difícil, avaliar uma língua é difícil. Difícil mesmo é ter resultados expressivos sem saber o que está fazendo e por que está fazendo. Se você já avalia pulso e língua, parabéns, você está no caminho certo. Então agora pode aliar a isto o estado emocional e a dieta aos seus tratamentos para ter um resultado ainda melhor. E se você ainda não faz um diagnóstico porque nunca viu a acupuntura desta forma que eu estou te apresentando aqui, também está tudo bem, porque eu mesma, quando eu comecei a minha carreira, tive que ir atrás desse conhecimento e que não é fácil encontrar informações realmente confiáveis e aprender a verdadeira acupuntura. No momento que eu estou realizando a anamnese, eu já vou ali analisando o estado emocional dele e também já vou questionando sobre a dieta e quando ele sair dali eu vou ter a certeza de que eu fiz o meu melhor por aquele paciente e ele estará muito, muito melhor do que quando entrou. Porque, através da diferenciação de síndromes, você é capaz de avaliar inteiramente o seu paciente e saber exatamente o motivo de ele apresentar determinada enfermidade e como conduzir o tratamento. E poderá observar uma melhora significativa já na primeira consulta. Todos os meus alunos que tiveram acesso a este passo a passo aprenderam e até se surpreenderam com os resultados, porque com você seria diferente. Pare de se sabotar e achar que você é o único floquinho de neve diferente dos outros. Não é nada disso. Se você ainda não consegue ter esses resultados, é porque você simplesmente ainda não teve acesso às ferramentas certas.
e o apoio necessário para deixar o medo e a insegurança de lado e agir. E à medida que você for aprendendo, você vai tirando da sua cabeça essa ideia que é difícil para você. E então um mundo inteiro e novo vai se abrir diante dos seus olhos quando você começar a entender o que está fazendo e o que vai te dar os primeiros resultados. Eu tenho dezenas de alunos que, quando começaram a aplicar o método, nem sabia por onde começar e agora têm resultados incríveis. Primeiro, o que é a formação do método SWAN? A formação online do método SWAN é uma formação com ênfase em diagnóstico, porém também contempla técnicas e ferramentas para aliar e potencializar os seus atendimentos. Mas não é qualquer formação. Esta formação foi criada e desenvolvida por mim, depois de ajudar mais de 2.500 pacientes a restabelecerem a sua saúde através deste método e comprovar a eficácia dele na prática. Eu vou conseguir aprender mesmo sendo online? Claro, pois a formação é um formato de videoaulas onde eu explico e exemplifico tudo através de slides, de fotos, além de todo o material didático que vocês recebem como apostilas, cartas de língua, de pulso e síndromes. As aulas ficam gravadas em uma plataforma onde você pode ver e rever quantas vezes quiser até aprender. E como eu falei no início, é um método passo a passo, totalmente reproduzível e aplicável. Deixe o passado no passado e não importa como você fazia os seus atendimentos até agora. Se você apenas utilizava protocolos prontos, o que importa é que você vai fazer daqui para frente, a partir de agora, para você ter resultados e ser o acupunturista ou auriculoterapeuta reconhecido e que você sempre sonhou. Você já ouviu falar que, quando a oportunidade vem, aproveita quem está melhor preparado? Existem pessoas que passam a vida esperando o momento certo de agir, de ir em busca de seus sonhos e de se especializar naquilo que se propõe a fazer e passam a vida toda arrumando desculpas para dar a si mesmas, tipo, isso é difícil, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu já tenho algum resultado com protocolos. Muito bem, para essas pessoas, infelizmente, a oportunidade nunca chega. E não é que não chega, é que elas não enxergam, pois a oportunidade chega para quem se prepara e que deixa as desculpas de lado. Então, chega de desculpas, acredite em você, que você é 100% capaz de aprender o diagnóstico e quando você aprender, verá que a sua carreira vai decolar assim como a minha decolou lá atrás. E para você que é comprometido com os seus resultados e que deseja e quer dar um passo além, eu tenho um convite para te fazer. Eu vou abrir as vagas para o meu treinamento online e você terá a chance de se inscrever. Porém, eu gostaria de avisar que essas vagas são extremamente limitadas. Eu prezo muito pela qualidade da entrega do curso e eu realmente quero que todos os meus alunos tenham uma experiência incrível ao se inscrever para a formação. Transforme sua carreira. Garanta sua vaga inscrevendo-se agora e junte-se a centenas de acupunturistas que transformaram a sua carreira realizando o diagnóstico e um tratamento diferencial.